Uma boa noite a todos, bom estar com vocês de novo. Estamos tendo mais um privilégio dado pelo Senhor de nos reunirmos, e eu sei que muitos que estão em casa gostariam de estar aqui. Estamos aí até tendo que exercitar bastante a paciência quanto às inscrições, não é? Acho que amanhã acaba às 8h15, então assim, fique esperto, né? Mas é uma fase, nós estamos orando para que isso passe logo, para que possamos nos reunir com mais pessoas aqui, para celebrarmos juntos ao nosso Deus. Porque estamos aqui aos domingos para quê? Essa já é uma pergunta para todos nós. Porque talvez você fique então aí na ansiedade tentando estar aqui aos domingos, mas a motivação tem que ser uma só: glorificar o Senhor, celebrar ao Senhor. Secundariamente é bom ver os irmãos, secundariamente é bom cantar juntos, porque cantar sozinho em casa é difícil, né? Assim pela televisão, tudo, mas primeiramente glorificar ao Senhor, que esse seja o nosso desejo. Hoje é o chamado Dia das Mães, então parabéns a todas as mães, mais uma vez, espero que você tenha recebido aí os seus parabéns, que Deus continue abençoando a todas, que Deus continue dando sabedoria, para que as mães não só cuidem de seus filhos, mas que discipulem, que treinem, que levem-os para mais perto de Cristo. As mães com crianças pequenas, as mães de juniores, inclusive de adolescentes também, que Deus dê muita bênção, muita sabedoria, né? As que têm filhos já jovens, adultos, que Deus abençoe a todas as mulheres de uma forma especial neste dia, independentemente se tem filhos ou não, mas especialmente essas mães e as mulheres que sabem que podem ser usadas por Deus para ensinar outras pessoas a andarem mais perto do Senhor. E é sobre isso que eu quero convidar você a pensar nessa noite. Mulheres no Ministério de Formação Familiar. A partir de Tito, capítulo 2, abra sua Bíblia por favor, em Tito, capítulo 2, nós vamos ver inicialmente aqui versículos 3 a 5, apenas 3 versículos, pensando sobre mulheres no Ministério de Formação Familiar. Tito 2, versículos 3, 4 e 5. Antes de ler exatamente o texto, então só para você ter uma ideia do contexto para facilitar o nosso entendimento. Paulo, ele escreve para Tito, um jovem pastor, que estava na cidade de Creta. Em Creta havia alguns problemas. Paulo deixou Tito lá para que ele pudesse organizar a igreja, inclusive lidar com aqueles que estavam se opondo à sã doutrina. Então Tito começa recebendo as instruções de Paulo a respeito da liderança da igreja, que deveria ser formada por homens com certos requisitos muito importantes, para que não só ensinassem a palavra, para que não só ensinassem a sã doutrina, mas para que também vivessem essa sã doutrina. No versículo 9 do capítulo 1, você pode notar que um dos objetivos de Paulo com Timóteo era para encorajar outros pela sã doutrina, a fim de refutar os que estavam se opondo à sã doutrina. E um pouquinho mais à frente, no versículo 11 do capítulo 1, você vê uma passagem bem interessante que nos ajuda a entender bem o que nós vamos falar daqui a pouco. No versículo 11 do capítulo 1, é preciso fazê-los calar, esses que estão se opondo à sã doutrina, porque andam pervertendo casas inteiras, famílias inteiras, em outra versão, ensinando o que não devem por torpe ganância. Ainda, um pouquinho mais à frente, você vai notar no versículo 16, uma outra advertência de Paulo a Tito. No tocante a Deus, esses insubordinados, né, do versículo 10, esses que se opõem à palavra, eles professam conhecê-lo. Eles dizem que conhecem a Deus, é o que ele está falando aqui. Entretanto, o negam por suas obras, por seus atos. Esses atos são detestáveis, eles são desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E aí então, no capítulo 2, nós temos o versículo 1 com o tu, porém. Tito,
você não deve se opor aos ensinos da sã doutrina. Você deve fazer a diferença aqui em Creta. E você vai fazer a diferença como? Você vai viver a sã doutrina. Você não vai só declarar que crê em Deus, mas você vai viver o que você entende sobre Deus. Agora, uma das coisas que você vai fazer, Tito, versículo 2, ensine os homens mais velhos, os idosos, a serem temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E agora vamos ler versículos 3, 4 e 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tu, porém, você, Tito, ensine a sã doutrina, ensine a homens, ensine às mulheres, semelhantemente. Ou seja, o padrão de Deus é exigido aos homens, ou exigido dos homens, mas também é exigido moralmente, biblicamente, das mulheres. As mulheres devem viver da mesma forma como os homens, porque o interesse de Deus é trabalhar com todas as pessoas que creem nele. Ele só está aqui recebendo instruções específicas a respeito de como lidar com os homens e, semelhantemente, lidar com as mulheres. Então, se os homens devem ter esses critérios do capítulo 1 a respeito da liderança especialmente, e os homens, alguns específicos, devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, constantes no amor, as mulheres de forma semelhante devem zelar por qualidades de sua vida cristã. Por isso eu quero trabalhar hoje o tema Mulheres no Ministério de Formação Familiar. E afirmar que toda mulher deve estar envolvida no Ministério de Formação Familiar. Quais os pilares desse ministério que mulheres devem exercer na igreja local, impactando famílias? Nós vamos ver nessa noite 3 pilares que são o requisito, o propósito e a motivação. Vamos começar com o pré-requisito ou requisito para que as mulheres estejam envolvidas no Ministério de Formação Familiar, impactando famílias inteiras, inclusive, então, consequentemente, as suas igrejas. Mais uma observação. Homens, não fiquem achando que eu vou falar só com mulheres hoje não, tá? Você deve estar ficando até mais leve, né? Opa, hoje, de boa. Não, tem muita coisa para todos nós e muitas coisas específicas aqui às mulheres, tá bom? Então, primeiramente, o pilar, o requisito. O que as mulheres precisam para que consigam exercer, ou até para que possam exercer, esse ministério de formação familiar? Primeiro, elas precisam ser reverentes na maneira de viver. É o que dá credibilidade a elas. É o que dá a autorização, digamos assim, para poder ministrar, para poder impactar outras vidas. O requisito, então, para o Ministério de Formação Familiar começa com o ser reverente. Algumas observações iniciais aqui. Olha que no versículo 3 ele diz, quanto às mulheres, em uma versão diz mulheres idosas, em outra versão diz mulheres mais velhas. Quem são essas mulheres? Que faixa etária? Talvez algumas já fiquem, não, então não é comigo essa parte aí, porque eu não sou dessa categoria das mais velhas. Olha, independente disso, o que mais temos que notar aqui é que, de alguma maneira, o que Paulo estava dizendo para Tito é, sabe essas mulheres que já não têm tanta obrigação em lidar com seus filhos, porque já cresceram, ou já casaram, já saíram de casa, já estão em outro lugar, agora elas estão tendo um pouco mais de tempo. Então pense mais na questão de tempo disponível do que de idade em si. Essas mulheres mais velhas, ou seja, que não têm que ficar cuidando de crianças pequenas, que não tem muito o que fazer em relação aos filhos, investir tanto tempo nos filhos agora, porque já fizeram isso, essas mulheres, elas precisam ser ensinadas por você, pastor Tito, para que elas sejam
reverentes na maneira de viver. Essas mulheres aqui, elas têm que ser diferentes daquelas mulheres lá de Éfeso, quando Paulo escreve então a primeira carta a Timóteo, falando sobre algumas mulheres que estavam sem cuidados dos seus filhos. Naquele caso, eram mulheres mais velhas então, que não estavam sendo cuidadas pelos seus filhos, suas filhas. E Paulo lá então, escrevendo para Timóteo capítulo 5, diz que essas mulheres, essas viúvas em especial, elas são necessitadas e elas deveriam ser cuidadas por seus filhos e netos, sem deixar o peso ficar sobre a igreja. Aqueles que não cuidam dos seus são piores do que descrentes, é o que Paulo diz lá para Timóteo. E essa é a grande questão também para todos nós. Aqueles que têm seus pais, seus avós, devem assumir responsabilidade de cuidado deles. Não só economicamente, financeiramente, providenciando recursos, mas cuidando emocionalmente, até fazendo visitas. Tem muito crente por aí que não visita seus pais ou que não visita os seus avós. E isso é pior do que ser um descrente, aquele que não tem fé, então, em Cristo Jesus. Então, aquelas mulheres mais velhas, viúvas, necessitadas, teriam que ser cuidadas pelos seus filhos e netos. Mas essas mulheres aqui, que Paulo escreve a Tito, são essas mulheres que têm ainda sua família e não fazem parte desse grupo de necessitadas e que podem atuar ministerialmente. Não devem ficar pensando no tempo que elas têm como um tempo assim, eu não sei o que eu faço agora com a minha idade, com essa fase da minha vida, essa síndrome do ninho vazio, o que eu vou fazer agora da minha vida? Ocupe o seu tempo. E como? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas uma segunda observação é que elas deveriam ser, então, reverentes na maneira de viver, ou sérias no proceder, ou seja, respeitáveis, assim como os homens mais velhos aqui do início do capítulo. Semelhantemente, é a palavra que nós temos ali, inclusive, alguns dos requisitos para que elas considerem nas suas vidas são os mesmos. Uma mulher séria é que tipo de mulher? Será que é aquela mulher que não pode rir? Aquela mulher ri demais, ela não é uma mulher séria igual o Paulo está escrevendo a Tito. Não, não é isso. Mas uma mulher séria é uma mulher respeitável, é uma mulher reverente no seu modo de viver. Entre tantas coisas, essa mulher, ela sabe, por exemplo, se vestir. Ela não é aquela mulher lá de Provérbios, quando Salomão escrevendo o livro, orientando seus filhos, seu filho jovem, cuidado com aquela mulher que se veste de forma de ganhar muita atenção, de chamar a atenção, mas que essas mulheres se vistam com modéstia. É o que Paulo também escreve para Timóteo, dizendo que as mulheres devem se vestir de maneira modesta, decente, com descrição. Então a mulher séria demonstra a sua seriedade, a sua fé em Deus, o seu relacionamento com o Senhor também no seu modo de vestir. Como? A Bíblia não dá os detalhes de moda, o que se veste e o que não se veste, mas usa 3 palavras que nos ajudam a entender, que se vistam com modéstia, com decência e com discrição. O que passar disso é bíblico, no modo de se vestir. Então tomemos cuidado com, às vezes, o querer ditar padrões, centímetros, tipo de pano, isso e aquilo, mas o que vale é modéstia, decência e discrição. Agora, infelizmente, às vezes, pela liberdade que se tem, às vezes não somos tão criteriosos quanto a modéstia, discrição e decência. Mas aí é um outro estudo, né? Como que as mulheres devem ser, então, reverentes, além do seu modo de se vestir? O texto de Tito responde. Elas devem ser, primeiramente, não caluniadoras. Não caluniadoras. Sabe que é interessante? O estudo das mulheres hoje trabalha um pouquinho sobre o falar, né, no estudo da IBD. E é um assunto importantíssimo para a vida cristã. Só mulheres que lutam para não ser caluniadoras? Não. É uma questão de vida cristã. Deus se importa com as nossas palavras. Efésios 4:29 diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não edifica. Isso vale para homens e mulheres. Mas de forma bem específica aqui, que essas mulheres que devem ser reverentes no seu modo de viver, que elas não sejam
caluniadoras. A palavra aqui é a mesma palavra usada para descrever Satanás, ou seja, diabo. Não ser caluniador é não ser semelhante ao diabo, porque o diabo é caluniador, o diabo é um difamador. E aqueles que agem dessa forma acabam tendo semelhanças com o diabo e não com Deus. Ah, mas eu não sou uma pessoa que cria problemas não com a minha fala, eu não sou caluniadora. Bem, vamos entender um pouco mais isso para a gente ficar talvez mais sensível à avaliação. Caluniador pode ser uma pessoa contenciosa, uma pessoa briguenta, uma pessoa acusadora, uma pessoa que fala mal, que fofoca, que faz inclusive interpretações enganosas a partir de suposições. Você pode não estar mentindo, mas pode ter exagerado na sua interpretação de uma situação. Deixa eu me dar um simples exemplo. Você chega para um culto como este, você entra ali pela porta, e aí você cumprimenta uma pessoa aqui, e aí passa uma outra pessoa por você que não te cumprimentou. Você sai dali já pensando, essa pessoa está com raiva de mim. Eu sabia. Aquele dia lá atrás, aconteceu isso, e ela ficou assim comigo. Ela não esqueceu. E você, na sua interpretação, começa a alimentar uma ideia errada, porque você não tem certeza disso, e talvez nem chegue perto disso. E pior, aí você começa a comentar com um ou outro. O que você está fazendo? Calúnias. Calúnias. Tudo que atrapalha a unidade e tudo que ataca uma pessoa por meio de palavras é uma calúnia. Você não tem que estar simplesmente mentindo intencionalmente para ser uma pessoa que comete calúnias. É óbvio que quando alguém faz isso intencionalmente está caluniando como o diabo faz. Lembra quando Satanás chegou na presença de Deus lá no livro de Jó? E aí então, talvez ele querendo acusar de alguns, caluniador, Deus fala assim, você tem visto o meu servo Jó? Olha como ele é diferente, ele é único na face da terra. Então, Satanás querendo acusar, Deus protegendo e edificando. Qual é o modelo que você vai seguir para a sua vida? Use palavras que edifiquem. Uma mulher reverente, ela não usa palavras para criar contendas. Uma mulher reverente, ela não é, também como diz aqui, ela não é uma pessoa escrava de muito vinho. De muito vinho. O que isso quer dizer? Que as mulheres não devem se envolver com bebidas alcoólicas? Em parte sim, pelo menos entendendo que não muito e que não devem ser conhecidas semelhantemente aos homens para a liderança da igreja, como pastores, que não devem ser conhecidos como amigos do vinho. Ou seja, não devem ter um relacionamento tão próximo. Se alguém acha que pode beber um pouquinho, que isso não lhe faça mal, é uma outra história, mas pelo menos não deve ser amigo do vinho. E o que é um amigo do vinho? É aquele que sabe qual é o nome, onde mora, onde se encontra, né? Tem uma amizade interessante ali, está sempre se falando, né? Sempre trocando uma ideia. As mulheres não devem ser apegadas ao vinho, a nenhuma bebida alcoólica. Mas, um outro princípio que sai disso, é que ela não seja viciada em nada. Que não seja viciada em nada, assim como todos nós. Mais uma vez, eu queria colocar isso para todos nós que estamos aqui. O crente não deve ser apegado ao vinho, como ele também não deve ser viciado. Ele não deve ser dominado por nenhuma coisa. Pode ser Netflix, pode ser sorvete, chocolate. Chocolate é uma tentação. Mas enfim, nada deve nos dominar. E eu fiz um teste uma vez para saber se o chocolate me dominava ou eu dominava o chocolate. É verdade, eu fiz. Quando eu mudei para Tupã, não sei por que razão, eu entrei num propósito comigo mesmo, né? Sempre falei, eu não vou comprar mais chocolate quando eu estiver na rua. Quando eu for a um supermercado ou padaria, alguma coisa assim. Porque eu fazia sempre isso. Eu ia comprar pão na padaria e comprava chocolate. Eu ia pegar alguma coisa do supermercado que faltou em casa, eu ia buscar, mas também, naquela gândula do meu lado, na hora do caixa, por que fica ali?
Aí era, pô, já está aqui, né? O que custa uma barrinha, né? Mas eu vi que aquilo era frequente. Aí eu quis saber se o chocolate me dominava ou eu que o dominava. Mudei para lá, deixei de comprar. 3 anos sem comprar, mas eu ganhava muito. A providência veio de outras formas, né? Mas eu não comprava, mas chegava em casa. E aí também é interessante ver como que Deus cuida dos seus, né? Nada que nos domina, temos que ser cuidadosos com isso. O que pode estar dominando a sua vida? Se você é dominado por alguma coisa, isso pode afetar a sua maneira de ser uma pessoa reverente no modo de viver. As mulheres não devem ser também escravizadas ao vinho, nem caluniadoras, e desta forma elas vão atender o pré-requisito, sendo capazes de ensinar o que é bom. Olha como o texto diz, para que elas sejam mestras do bem. E o que é o bem? Aquilo que agrada a Deus. Para que elas sejam capazes de ensinar o que é bom. O que é bom? O que agrada a Deus. Ser capaz de ensinar, terem condições de agirem como professoras, para serem influenciadoras, discipuladoras. Qual é o requisito? Ter uma vida exemplar. Isso para um pastor, isso para qualquer professor, para qualquer discipulador, para qualquer crente. E isso nós devemos considerar, porque devemos nos impactar na vivência como igreja. E devemos então zelar pelo modo de viver, sendo irrepreensíveis. Especialmente as mulheres fazendo o quê? Amando seus maridos, seus filhos, e o texto vai seguir com algumas marcas aqui. Mas de uma forma geral, todos nós devemos cultivar uma vida de referência, um modo sério e respeitável. Assim como nos dias de Tito, a igreja devia ser um referencial em Creta, porque ali estavam várias pessoas insubordinadas à palavra. Ali tinha várias pessoas indo e agindo contra a sã doutrina. Talvez hoje você tenha que ser o referencial na sua Creta, que talvez seja o seu emprego, talvez seja a sua escola, talvez seja o seu lar. E é no seu lar que você vai ser o referencial. Por que querer abandonar o lar? Porque os seus familiares não conhecem a Jesus. Sendo que você que tem uma oportunidade única de ser o missionário na sua casa. Enquanto nós não vamos alcançar, você está lá. Se o seu marido não é crente, ele é o seu alvo missionário. Se o seu filho ou filha não é crente, ele deve ser o seu alvo missionário. E não simplesmente abandonar o lar. Você está ali para ser o referencial do que é servir ao Senhor. Use essa oportunidade na sua vida, que o Senhor deu a você. Que os nossos atos apontem para o Deus que nós cremos. Mulheres mais velhas, mulheres sem filhos, assumam essa responsabilidade de serem exemplo para as mais jovens. Fujam dos pecados das palavras, dos vícios e ensinem outras mulheres. Esse é o primeiro pilar, o requisito para o ministério de impacto na formação familiar. O segundo é o propósito, a missão. Qual é a missão? O texto diz, a fim de instruírem. O propósito é ensinar, é instruir outras mulheres. O que é interessante aqui agora, é que, da mesma maneira que pensamos sobre essas mulheres mais velhas, quem são essas mulheres mais jovens? As mulheres mais jovens podem ser entendidas também como as mulheres recém-casadas. Aquelas que têm pouco tempo de vida casada, ou filhos pequenos, filhos ainda uma faixa etária ali que depende muito das mães. Essas podem ser as jovens, ou as recém-casadas, as mulheres mais jovens. Primeiramente, a partir do próprio exemplo, claro, sendo piedosas. Para que alguém seja então um professor, um discipulador, no ministério de igreja local, precisa ter credibilidade. Essa é a verdade aqui do texto. Então, para que se possa exercer o discipulado, ensinando algo, deve-se ter condições de ensinar com a própria vida. 2 detalhes importantes aqui. Primeiro, os pastores não devem ser discipuladores de mulheres jovens ou recém-casadas. E por que não?
Porque discipulado é mais do que dar uma aula. Dar aula o pastor pode, como qualquer outro homem pode dar uma aula. Mas o envolvimento ensinado nesse texto é muito mais profundo. É de interação constante. É de acompanhamento. É de dar exemplo com a própria vida de como que se age em casa naquela questão familiar. E quem é que pode fazer isso? Uma mulher vai fazer em relação a outra mulher. Porque exige acompanhamento, exige saber como que está, como é que está se vivendo essa área da vida. E um outro detalhe aqui, é que viver sempre com pessoas da sua faixa etária, não é sempre muito bom. É bom, mas ministério exige mais do que isso. É bom você conviver com pessoas que têm características semelhantes à sua, em idade, características familiares, mas você tem que entender que você pode aprender com pessoas mais velhas. E as mais velhas têm que aprender a também entender que tem oportunidades para ensinar as mais jovens. Posso estar até me confundindo aqui com os títulos das categorias aqui, né? Mas as ovelhas de salto podem aprender com as ovelhas de aliança, acertei? Opa, né? As de aliança podem aprender com as jades, é isso? As jades podem aprender com as divas, perfeito, perfeito. Agora, uma coisa é você ter o relacionamento do encontro e tal, daquele ministério, eu entendo. Mas não podemos perder de mente, do nosso radar de atuação, a ação intencional para abençoar outros. Homens podem ensinar jovens. Jovens podem ensinar adolescentes. Adolescente, aquele que conseguir ensinar alguma coisa. Não, os adolescentes crentes no Senhor, pode realmente fazer diferença também na vida dos mais novos. Você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Quarto de Guerra, um filme evangélico. Ali temos um exemplo de uma mulher chamada Elizabeth, que ela foi alvo de ensino da Clara Williams. Então, se você assistir, você tem a ilustração. Se você não assistiu, vale a pena assistir, por várias outras razões também. Mas ali você tem esse exemplo de atuação de uma pessoa mais velha na vida de uma pessoa mais jovem. Ministre em favor de outras mulheres. Ensine-as com o seu exemplo de vida, mas ensine-as em algumas áreas específicas. Quais? Veja o que nós podemos ver aqui no versículo também. Ensine que elas amem seus maridos incondicionalmente. Independentemente dos méritos do marido. É uma questão de obedecer à vontade de Deus. Vivemos em dias em que as mulheres querem, não estou dizendo todas, tá? Mas algumas pensam que devem amar aqueles que são bons maridos, aqueles que são exemplares. Mas em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar algum ensino de que alguém só deve cumprir com a sua parte de obrigações da vida cristã, se a outra parte cumprir. Os maridos devem fazer a parte deles, independente se as mulheres cumprem com a delas. E as mulheres devem fazer a parte delas, independentemente se os homens cumprem com a deles. E uma das coisas que as mulheres devem fazer é amar os seus maridos. E olha que a ordem é bem interessante aqui. Primeiramente os maridos, depois ame os seus filhos. Eu já ouvi de alguém que disse assim, se eu tiver que amar mais meu marido do que os meus filhos, olha, Deus vai ter que trabalhar muito em meu coração. Então, que Deus trabalhe. Porque a prioridade é o marido. Agora, isso quer dizer que você vai abandonar seus filhos? Não. Mas é em intensidade. Você deve amar muito os dois, maridos e filhos. Mas você deve exemplificar com o seu modo de agir que o seu marido é mais digno de sua atenção do que o seu próprio filho. Pode ser difícil, mas Deus é sábio, Ele é perfeito, e talvez Ele queira trazer a grande lição para nós, principalmente para as mulheres nesse caso, de que elas sabem o quanto que amam os seus filhos, e elas devem também cultivar esse amor intenso, constante aos seus maridos. Porque parece que amar filho é fácil. Mas então ame o seu marido.
porque é a partir desse exemplo que você tem que amá-lo. A palavra usada aqui também é curiosa, porque a palavra de amar aqui a maridos e filhos não é a mesma usada lá em Efésios capítulo 5, quando é dito que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Ali nós temos uma palavra de amor sacrificial, que por trás tem a ideia de liderança, de entrega, de sacrifício, de proteção. E aqui nós temos uma outra palavra para amor, que enfatiza mais o aspecto do companheirismo, da amizade, de um ambiente agradável. Ame de forma fraternal, que crie uma situação fácil e boa para se conviver. As mulheres devem amar os seus maridos dessa forma, como amar também os seus filhos, sem os extremos, especialmente os filhos, para não chegar ao ponto de abandonar os filhos ou de idolatrar os filhos. Toda a vida só tem sentido se estiver ao redor dos filhos. Talvez até tendo desejo de ter filhos. E talvez você tenha que entender, você que, infelizmente, nesse aspecto, a gente pode dizer assim, por uma vez que a gente sabe que é um presente de Deus realmente ter filhos, mas ele selecionou algumas para ter filhos e outras para não ter filhos. Ah, então eu não tenho razão de ser feliz. De forma nenhuma. Você não pode pensar assim. Por quê? Porque quem traz satisfação para a nossa vida, para qualquer pessoa, é Deus, é Cristo, é o Evangelho, é a salvação dos pecados, é a certeza de poder servir ao Senhor para sempre, e não pessoas ou circunstâncias, nem mesmo filhos. Não faça como Raquel, que chegou em Jacó e disse: dai-me filho, senão morrerei. O Senhor não tem que dar filhos a ninguém de forma pressionada assim. Ele agiu milagrosamente na vida de algumas mulheres em toda a Bíblia e age nos dias de hoje. Já ouvi muitas histórias de pessoas que foram ao médico e receberam diagnóstico de que não poderiam ter filhos. Eu conheci algumas assim no meu ministério pastoral e anos atrás e que têm seus filhos hoje. Agora, você não pode perder sua alegria de viver porque não tem filho. Da mesma maneira, você, filho, que hoje está sem sua mãe, tome cuidado para que o foco de adorar ao Senhor não seja perdido por conta da situação de não estar com a sua mãe. Deus está acima dos nossos relacionamentos familiares. As mulheres devem amar os seus filhos, devem amar os seus maridos, devem ser prudentes, como também diz aqui Paulo escrevendo a Tito. Sejam prudentes, moderadas, equilibradas, sensatas. Em outras palavras, tenham autocontrole, domínio próprio. Por que essa ênfase toda? Porque parece que algumas mulheres tendem a serem tentadas, pelo menos em algumas fases do mês, assim há um certo descontrole, né? Mesmo numa fase de questões hormonais, as mulheres precisam agirem com prudência, serem moderadas, ter domínio próprio, terem autocontrole, e não só por esse aspecto. E se o seu marido te provoca? E se os seus filhos te provocam? Tenha autocontrole, domínio próprio, seja prudente, seja moderada. Ah, pastor, você não conhece meu marido? Não conheço? Talvez não. Mas Deus ainda quer que você seja uma pessoa de autocontrole e domínio próprio. Sempre. Pode ser com qualquer pessoa, principalmente com os da sua casa. Principalmente com os da sua casa. Mas nós só temos domínio próprio diante de provocações. Falar que você tem domínio próprio, quando nada acontece que te provoque, você não pode falar que tem domínio próprio. Você só pode falar que tem domínio próprio quando você anda no trânsito de Manaus. Quando você tem uma situação que te provoque. É aí que você começa a pensar, ok, está me faltando domínio próprio, eu preciso treinar mais isso na minha vida. Diante da situação da minha casa, estou sendo provocada. Meu marido, ele não entende, quando eu falo para ele fazer um concerto na torneira, que é para fazer. Ele acha que eu tenho que ficar repetindo de quanto tempo para que ele faça isso. Alguém já disse, mulheres, não precisa ficar falando de 6 em 6 meses, não. Fala uma vez só e deixa lá. Um dia aquilo vai ter um concerto. Não recomendo isso, mas é o que alguém diz, né?
tenha domínio próprio. Sejam honestas ou puras. Como é que uma versão traduz como honesta e outra como pura? Parece que são coisas tão diferentes. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes, serem moderadas, né? Serem honestas e puras. Honestidade aqui, a palavra usada aqui é para fazer uma referência a uma questão moral, de pureza. Por isso algumas vão traduzir como pureza e outras como honesta quanto à sua moralidade, quanto à sua pureza. Então elas devem viver longe de tudo que é impuro, tudo que é imoral, seja no falar, no viver, no se portar, no usar redes sociais, no se comportar com outros homens, no cuidado do exibicionismo quanto às redes sociais, postando suas fotos e assim por diante. Ensine as mais jovens a lidarem com isso. E olha como é belo o plano de Deus. Como é difícil para um homem chegar numa mulher e falar assim, olha, você está vivendo de uma forma muito exibicionista. É difícil. Agora uma mulher pode criar relacionamento com essas mais jovens, cuidar das outras mulheres e começar a exemplificar com a sua maneira de viver e sutilmente, de forma muito mansa e amável, orientá-las quanto a esse perigo. As redes sociais trazem muitos perigos. Eu já pensei muitas vezes por que eu deveria ter ou não ter. Mas acabei optando em ter porque eu acabo pastoreando um pouco pela rede social. Porque você acaba vendo coisa que não deveria ver. Mas, se não fosse ali exposto, a gente não ia poder chamar a atenção ou orientar alguém. Agora, como é que a gente faz isso? Mateus 18. Adaptado para as redes sociais. No privado, né? Você vai lá, dá o primeiro passo. Você não precisa expor a outra pessoa publicamente. E você pode fazer isso toda vez que você vê alguém da sua igreja, principalmente, porque você tem o dever de ser uma pessoa com olhos abertos para o seu irmão em Cristo. E você não tem que ficar esperando que o pastor faça isso ou que os pastores façam isso. Você pode fazer como seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo. Agora, mais um aspecto aqui. Tem que ser ensinadas a estarem ocupadas em casa. Ou a serem boas donas de casa. O que isso significa? Primeiro, deixe-me dar 2 destaques. O problema não é trabalhar fora. Não é isso que o texto está dizendo. O problema não é ter uma profissão. Mas os 2 ensinos aqui são os seguintes. Mulheres devem tratar a família como prioridade máxima. Deus não vai cobrar das mulheres lá no céu, a gente pode imaginar uma cena assim, se elas foram bem-sucedidas profissionalmente. Mas Deus vai cobrar das mulheres se elas amaram seus maridos e amaram seus filhos. Se elas souberam dar um ambiente de vida familiar agradável a todos que estavam debaixo dos seus cuidados. Se ela foi uma mulher sábia, que edifica o seu próprio lar, como diz Provérbios 14, versículo 1, ou se ela foi tola, destruindo o seu próprio lar com as suas mãos. Deus não vai falar algo assim para uma mulher. Muito bem, minha serva, você foi muito fiel ao alcançar os níveis profissionais que você alcançou. Por você ter ganho o dinheiro que ganhou. Por você ter tido o sucesso que teve profissionalmente. Não, não vai fazer. Mas ele vai querer saber sim, como que você se comportou como mulher. Na sua prioridade máxima é a sua família. Logo, é fácil tomar algumas decisões na vida, quando se entende isso. Se aquela profissão vai afetar a sua vida familiar, você tem que fugir daquela profissão. Eu me lembro de uma situação, de alguém que optou por uma promoção na sua empresa, na sua companhia, e dava um grande status, só que aquilo fazia com que ela ficasse longe de casa por 14 dias direto. Depois ela podia voltar, ficava mais uns 10, um pouco mais de dias com a família, e depois mais uns 14 dias fora. O que você acha que aconteceu? Você nem é profeta, nem precisa ser. Exatamente. Pornografia, adultério, separação. As pessoas estão brincando com a prioridade que é a família. Família tem que ser tratado como algo muito sério. Nossa prioridade. E o outro aspecto aqui, que o texto apresenta, é que elas devem
se ocuparem em casa, porque algumas mulheres estavam vivendo de forma ociosa, como também é ensinado lá por Paulo escrevendo a Timóteo, os dois pastores, né, Timóteo e Tito, Timóteo lá em Éfeso, Tito em Creta, mas lá em Éfeso também estava acontecendo o seguinte, algumas mulheres estavam ficando ociosas, ou seja, não cumpriam os seus deveres de família e coisas assim, e pior, ficavam andando de casa em casa, e aí cometiam os pecados que surgiam a partir disso, como fofocas, indiscrições, falando coisas que não convinham. Então, o ponto do texto aqui é, mulheres não podem ter vidas ociosas, e devem priorizar as suas famílias. Como vai priorizar as suas famílias? Amando o seu marido, amando os seus filhos. Prioridade. Nada mais importante do que isso. Se isso vai te ajudar a definir questões profissionais, amém. Que ajude mesmo. E outro ponto ainda, elas devem ser bondosas ou amáveis e também sujeitas aos seus próprios maridos. Deus determinou essa hierarquia familiar e é assim que Ele espera que as famílias vivam, de forma organizada. Homens, então, cumprindo a sua parte, as mulheres cumprindo a delas. O marido, então, deveria exigir, em hipótese alguma, submissão. Mas a esposa deveria agir sempre em obediência ao Senhor, de forma voluntária, na submissão. Jovens, moças, mulheres com filhos pequenos, colhem nas mais velhas que podem ser referência para vocês. Colhem nelas, acompanhem de perto, aprendam com o seu modo de viver. Existem mulheres que não são palestrantes, existem mulheres que não são professoras, existem mulheres que não conseguem falar para grandes públicos, mas só do andar com elas e ver como é que ela organiza o lar, você pode aprender muito. Busque aprender com outras mulheres. Mulheres, ame seus maridos e seus filhos, independentemente das suas falhas, cultivem relacionamentos sadios, bondosos, domínio próprio, pureza, priorizem suas famílias. E por fim, o último pilar desse ministério que toda mulher tem que estar envolvida. O primeiro pilar foi o requisito, o segundo foi o propósito, e o terceiro e último, a motivação. Qual deve ser a motivação das mulheres envolvidas no ministério de formação familiar? A motivação deve ser a de honrar a palavra de Deus. Olha o que diz o final do versículo 5. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Motivação está relacionado ao motivo que nos faz viver, que nos faz muitas vezes levantar da cama, que nos faz entender por que estamos aqui. E a motivação específica aqui desse texto é que as mulheres entendam que elas devem honrar a palavra de Deus. Só mulheres? Como disse, não, todos nós devemos honrar a palavra. O problema ali em Creta é que, como nós vimos no capítulo 1, algumas pessoas estavam vivendo de formas insubordinadas. Elas estavam desrespeitando, desobedecendo a Deus e a sã doutrina. Não era coerente o modo de falar sobre Deus com o seu viver. Então aqueles estavam vivendo de forma insubordinada e estavam difamando a palavra de Deus. Mulheres precisam ter a motivação de honrar a palavra, como os homens também. Mas voltando mais uma vez para o nosso texto, as mulheres precisam viver de forma coerente. Creia em Deus, honre a palavra dele, que os seus atos demonstrem isso. Como vimos no versículo 1 do capítulo 2, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo escrevendo para Tito. Você, mulher, seja o porém na sua casa, na sua sociedade, no ambiente que você vive. Quando pessoas não praticam as escrituras, colocam-na em descrédito e assim difamam as escrituras. Para que pessoas sejam impactadas pelo evangelho, para que pessoas deem crédito ao que nós falamos e pregamos, precisamos mostrar a elas com a nossa própria vida aquilo que nós cremos. Nota-se como que a verdade, então, a verdade que diz que a verdadeira vida cristã começa no lar, é muito importante para
a nossa vida como família. É ali no lar que você começa a viver aquilo que você crê sobre Deus. Seus atos são coerentes com as verdades da sã doutrina? Sua crença em Deus, Jesus e na Bíblia estão transformando o seu modo de viver? Você se sente culpado ou culpada quando age contrariamente àquilo que a Bíblia ensina? Isso te leva a uma busca de mudanças intensas. Concluindo, mulheres no Ministério de Formação Familiar. Toda mulher deve estar envolvida no Ministério de Formação Familiar, considerando esses 3 pilares. O requisito de ser reverente na sua forma de viver, porque é isso que dá credibilidade para esse ministério. Deve considerar o propósito de suas vidas, a missão desse ministério, que é ensinar outras mulheres, fazer discipulado, não só com aulas, mas ensinando com a própria vida, e sempre lembrando da sua principal motivação: glorificar a Deus, honrando a palavra dele. Que Deus capacite as nossas irmãs a viverem assim, tanto as mais jovens como as mais velhas, e que Deus nos dê também a bênção, como igreja, para que possamos viver na dependência de Cristo, de uma forma que honremos a palavra dele, vivendo adequadamente o princípio da coerência. Cremos nele, que o mundo possa observar o quanto nós cremos nele. Oremos. Senhor, te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz, e porque é tudo o que nós precisamos. Senhor, nós podemos também lamentar as histórias de famílias que têm se perdido, história daqueles que estão tomando decisões tão erradas, de afastamento, de divórcios, de adultérios. E o que mais nos entristece é que muitas vezes são pessoas que já foram alvos tão diretos de ensinos do Senhor e estão abandonando a fé. Deus, nós oramos para que haja misericórdia do Senhor na restauração destes. Também rogamos, ó Deus, a tua proteção, para que os lares aqui representados, aqueles que estão nos acompanhando também agora pela internet, fiquem longe desses ataques do Satanás em relação às famílias. Mas que também haja um grande empenho de querer se viver de acordo com a tua palavra, impactando aqueles que estão ao nosso redor. Que esse requisito de credibilidade, de vida piedosa, seja levado muito a sério por todos nós. Que o discipulado seja uma marca de todas as nossas vidas aqui, todos que estão presentes. E também, ó Deus, que o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa motivação seja honrar a tua palavra. Abençoe nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.